Senhor, nessa manhã ainda se dê para nós, revela a sua palavra no nosso coração. Obrigado por tudo que o Senhor tem falado a nós. O Senhor tem solidificado a nossa fé com as suas verdades. Mas nós não queremos que isso seja apenas algo que nós entendamos, Senhor, mas que, acima de tudo, pelo entendimento da sua palavra, nós possamos guardá-la em nosso coração, para que seja o fundamento ou os fundamentos da nossa fé. Sabemos que vivemos tempos difíceis e cada dia mais precisamos estar consolidados na sua palavra. Nos abençoa nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Nós lemos ontem aquela passagem de João 20 e gostaria novamente de reforçar, irmãos, essa passagem, João capítulo 20. Em que, ao ressuscitar, ou naquele dia da ressurreição do Senhor, nós vemos aqui o coração de uma pessoa que amava o Senhor, Maria Madalena, uma pessoa que recebeu o perdão do Senhor e recebeu toda a compaixão também do Senhor, se sentiu amada por esse homem, Deus, que viveu aqui naquela época. E ela não teve outra atitude a não ser seguir e servir ao Senhor como retribuição, porque ela não tinha nada a dar mais a não ser a sua própria vida, o seu serviço ao Senhor. E por amar ao Senhor, que ela via, que ela tocava, que ela sentia, que estava próxima, ela, no primeiro dia da semana, ela foi ao túmulo, como está aqui, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi falar, e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro, ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas debaixo num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Viu e creu no quê? No que Maria Madalena falou. A pedra está revolvida. Provavelmente roubaram o corpo do Senhor. Eu queria ler mais aqui, continuando, diz: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Nós vemos aqui a atitude desses
discípulos, inclusive de Maria Madalena, e no versículo 10 diz assim: eles viram e creram, ou ele viu e creu nas palavras de Maria, e voltaram os discípulos outra vez para casa. É verdade, irmãos, que o Senhor várias vezes falou que ia morrer para os discípulos. Mas também ele falou várias vezes que ele ia ressuscitar. Mas a atitude, tanto de Maria Madalena quanto dos discípulos, era de alguém que só tinha ouvido falar que ia morrer. Quando ela viu a pedra solta, ela falou: levaram o corpo do Senhor. Olha só, roubaram. Aí ela pensou que era o jardineiro e perguntou: se você levou, me diz aonde é que está, que eu quero esse corpo. Um corpo morto. Irmãos, essa é uma passagem que todos nós precisamos ficar atentos à palavra de Deus. É claro que, no entendimento dos discípulos de Maria Madalena, quando Jesus falava que ia morrer, quer dizer, seria o fim de tudo que eles estavam vivendo, daquele sonho que eles estavam vivendo durante 3 anos e meio. E era a única coisa que eles poderiam pensar, ou ver, ou ter a consciência de que Jesus ia morrer, porque a morte era algo que acontecia todo dia na vida deles, ali na presença deles. Mas a ressurreição era algo que não era algo cotidiano ou comum. Talvez eles vissem ou soubessem da ressurreição de Lázaro, mas um acontecimento mostrando, talvez, eles pensavam, o poder que esse Jesus, agora morto, tinha. O que é importante, irmão, a gente perceber que na palavra de Deus nós precisamos prestar atenção, pedir revelação ao Senhor na sua palavra. Jesus disse que ia morrer, mas toda vez que ele disse que ia morrer, ele disse que ia ressuscitar. Então, na palavra de Deus, nós não podemos deixar que a nossa mente filtre somente aquilo que nós pensamos, que nós imaginamos, que a gente vê, que a gente crê, que a gente convive diariamente. Nós precisamos pedir a Deus o quê? Revelação na palavra de Deus. Quando lemos a palavra de Deus, Senhor, revela aquilo que eu não estou conseguindo enxergar, aquilo que não é palpável para mim, aquilo que é inimaginável, me revela, Senhor. Porque no momento em que nós precisarmos, ou que nós tivermos uma situação, a palavra de Deus vai nos guiar. Os irmãos entendem isso? Eu não sei o que eles pensavam sobre a ressurreição de Jesus. Será que eles pensavam, será que Jesus vai voltar e vai viver, nós vamos viver de novo essa vida que nós estávamos vivendo aqui? Será que será como Lázaro, que morreu, o Senhor ressuscitou e talvez estivesse vivo ainda naquela época? A questão da ressurreição para eles era algo secundário. A morte, não a morte para redimir dos pecados, mas a morte, eles não tinham consciência também disso, que era para, o Senhor ia morrer para salvá-los, libertá-los do pecado, para que através da sua morte pudesse redimi-los. Não tinham isso. A morte era algo físico só e que perderiam aquele a quem amavam. Então precisamos pedir ao Senhor revelação na palavra. Toda vez que o Senhor falar conosco, precisamos pedir revelação na palavra. Amém, irmãos? Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não saiba, mesmo que seja fora
da nossa percepção, precisamos pedir revelação. Mas eu queria centrar aqui no versículo 10, que diz aqui, ele viu e creu, no 8 falou, ele viu e creu no quê? No que Maria Madalena falou. É verdade, o corpo do Senhor está aqui, alguém roubou. E foram embora para casa. Mas aqui no versículo 9 diz, pois ainda toda essa situação era porque ainda não tinham compreendido a Escritura de que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Eles não tinham a percepção, primeiro, que Jesus precisava morrer para redimir os pecados deles. Embora Jesus tivesse falado muitas vezes que ia morrer. Mas muito menos ainda a percepção de que Jesus precisava, ou que era necessário Jesus ressuscitar. Por que era necessário Jesus ressuscitar? Nós falamos ontem, primeiramente, porque a ressurreição do Senhor é a prova de que Deus aceitou o seu sacrifício na cruz. Deus estava dando um recibo para os pecadores, para todo o universo, de que a morte de Jesus foi suficiente, foi aceitável para cumprir todas as exigências de Deus, para cumprir a redenção. Imagina, eu falei ontem, né? Se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, mesmo assim, irmãos, a redenção teria sido cumprida, porque a redenção é para Deus, é os olhos de Deus. A morte do Senhor, o sangue do Senhor foi para tratar a situação do pecado. Alguém precisava morrer, alguém justo para morrer pela humanidade, e não tinha homem. A palavra de Deus diz que não há justo, nenhum sequer justo. Então Deus precisou se tornar homem e morrer naquela cruz, para que o seu sangue pudesse redimir ou fazer a redenção do homem. Está certo? Então, a ressurreição do Senhor, o sangue derramado por Jesus, primeiramente é para Deus. Falamos que quando o povo, na noite da morte dos primogênitos, Deus mandou passar o sangue nos umbrais da porta, e Deus disse, quando eu vir o sangue, passarei sobre vós. Não era para os israelitas, primeiramente, era para Deus. Eles estavam ali comendo do cordeiro, mas Deus viu o sangue e toda a praga ia passar por cima. Quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele levava uma bacia com sangue, e era Deus olhava o sangue e ele aspergia sobre o propiciatório. E o pecado, tanto dos sacerdotes como do povo, eram perdoados por causa do sangue. Era para Deus ver o sangue. Se o sacerdote entrasse naquele santo dos santos, sem o sangue ele seria morto. Então o sangue primeiramente é para Deus. Então Deus aceitou, então ele ressuscitou a Jesus como deu um recibo para o devedor de que a quantia foi paga e foi aceita. Amém? E a Bíblia, ela nos leva, ela sempre, irmãos, ela enfatiza para nós crermos na ressurreição do Senhor. Todos nós cremos na cruz, todos cremos que a morte do Senhor nos salvou. Ele não morreu para si mesmo, antes ele morreu para nos redimir. Nós cremos nisso. Há muitas passagens na Bíblia que nos dizem que o Senhor Jesus morreu por nós e pelos nossos pecados. Mas no Novo Testamento, também a Bíblia enfatiza para nós crermos na ressurreição. Em Romanos 10:9, Romanos 10:9, diz aqui,
no 8 diz: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, nós temos que confessar com a nossa boca, e no nosso coração crer o quê? Que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, a Bíblia enfatiza para nós crermos na ressurreição. E se nós cremos na ressurreição, nós seremos salvos. Nós seremos salvos do quê? Porque nós cremos que Jesus morreu, mas também Ele ressuscitou. E que nós somos parte dessa obra do Senhor. Se nós não cremos na morte do Senhor, nós não cremos na ressurreição do Senhor. Mas nós cremos na morte do Senhor e cremos na ressurreição do Senhor. Então, irmãos, o crer na ressurreição do Senhor é a nossa substituição. O Senhor morreu por nós. E quando nós cremos que o Senhor morreu por nós e ressuscitou, essa ressurreição do Senhor é esse recibo, é esse carimbo de Deus, é esse chancelar de Deus que a morte do Senhor perdoou todos os nossos pecados. Então nós precisamos crer que a ressurreição do Senhor, ela é o recibo que Deus deu do pagamento do seu Filho em nosso lugar. Nós precisamos crer. Olha só, crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Tá certo, irmãos? Eu queria ler, só para dar uma reforçada nisso. 1 Coríntios, capítulo 15. Olha só. Versículo 3 diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Aqui está falando que Cristo morreu pelos nossos pecados, e que Deus aceitou a obra de Cristo, tá certo? Então o pecado, os nossos pecados diante de Deus estão resolvidos. A questão do pecado e dos nossos pecados diante de Deus, está tudo resolvido. Mas olha só o que ele fala no verso 14. Ele estava falando aqui, sobre a ressurreição, né, porque alguns diziam que não havia ressurreição, nem que Cristo havia ressurreto e nem que haveria ressurreição dos mortos. Então no versículo 14 ele diz, no 12, vou querer ler o 12 para os irmãos. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmar alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? Ora, se Cristo ressuscitou, como vocês estão afirmando aí que não tem ressurreição de mortos? E se a Escritura diz que Ele é o primogênito dentre os mortos, não é? Ele é o primogênito, foi o primeiro, foi aquele primeiro que morreu dentre os mortos. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo também não ressuscitou. Tá? Ora, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E no 17 disso, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanecei nos vossos pecados. Ora, no versículo 3, irmãos, fala que Ele morreu pelos nossos pecados. Está resolvido o problema. Mas se nós não cremos que Cristo ressuscitou, é porque, do nosso lado, nós não cremos que Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Vocês não estão entendendo isso? Então a ressurreição, quando cremos na ressurreição, nós cremos que Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Por isso Ele ressuscitou a Cristo. A palavra de Deus fala que Cristo ressuscitou, mas que Deus ressuscitou a Cristo, para provar que Ele aceitou a ressurreição e que nós fomos justificados. Então a ressurreição de Cristo, irmãos, é a prova de que Deus aceitou a obra de Cristo e pela obra de Cristo nós fomos justificados diante de Deus.
Tá certo? Nós lemos ontem deixa eu ver aqui, nós lemos o versículo que fala que Deus, né, que Cristo, tá aqui, Romanos 4, 25, diz aqui que ele foi entregue, na versão transformadora, Lucas, 4:25, Romanos 4:25, ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Então, a ressurreição do Senhor foi o recibo que Deus deu para todo o universo e também para aqueles que estavam ali, que viram a Jesus, de que nós fomos declarados justos diante de Deus. Amém? Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Deus aceitou a obra de Cristo na cruz. Aceitou o seu sangue como propiciação pelos nossos pecados. E para isso Deus então o ressuscitou dentro dos mortos, atestando que a obra de Cristo foi válida e que todos podem usufruir dessa obra da redenção. A Bíblia diz que Jesus morreu por todos, tá certo? Ele morreu por todos. Mas eu só sou salvo quando eu tomo posse dessa verdade. Quando eu tomo posse dessa verdade, aquele que morreu na cruz me substituiu. Irmãos, estão percebendo isso, irmãos? Cristo morreu por todos. Morreu por todos. Mas ele tratou com o meu pecado, com o seu pecado, no momento, ele resolveu o problema do meu pecado, dos meus pecados e dos seus pecados, no momento em que eu criei, no momento em que você creu. Dúvida nisso, irmãos? Não temos dúvida. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho. Porque Cristo morreu, está tudo pronto, a pessoa aceitou a obra de Cristo, ela é salva. Não precisa pagar, não precisa fazer nada, boas obras, nada. Cristo já fez tudo, é só crer na obra do Senhor. Isso parece muito misterioso, mas é de fato o que aconteceu. E nós podemos dar testemunho disso, não é, irmãos? Que um dia nós cremos em Jesus, aceitamos a Jesus, fomos justificados diante de Deus. As nossas dívidas foram pagas, os nossos pecados foram cancelados. Mas essa é a obra de substituição. Se não crer, não há substituição. Cristo não morreu por aquela pessoa, mas como nós cremos, Cristo substituiu-nos naquela cruz e pagou todas as nossas dívidas. Amém? Uma vez que o Senhor Jesus ressuscitou, tudo que temos de fazer é crer. Nós cremos na ressurreição e por isso a Bíblia exige que creiamos na ressurreição. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, a morte é a solução do pecado diante de Deus. Olha, preste atenção. A morte é a solução do pecado diante de Deus. E a ressurreição é a remoção da dúvida no coração do homem. Olha só. A morte é a solução do pecado diante de Deus. Jesus morreu. A solução para os pecados e para a questão do pecado foi resolvida. Mas a ressurreição é a remoção da dúvida no coração do homem. Com a morte, o registro do pecado é extinto. Com a ressurreição, ganhamos prova do perdão e o veredito de inocentes. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, o primeiro ponto, irmãos, que era porque era necessário que Jesus morresse,
era para dizer que a obra do Senhor foi aceita e que nos tornamos justos por causa dessa obra. É o primeiro ponto. Então, por isso ele falou, aqui no versículo 9, ele disse que, em João, né? Ele falou que eles não compreendiam que era necessário ressuscitar ele dentre dos mortos. Isso foi necessário para tirar toda a dúvida do nosso coração. Imagina se Jesus não tivesse ressuscitado, muitas coisas não teriam acontecido. Ficariam dúvida no coração daqueles discípulos também. Tudo que falasse para eles depois não teria lógica. Diante de Deus não teve problema. Deus não ressuscitou a Jesus por causa dele. Já estava resolvido. Lá na cruz foi resolvido. Para Deus não tinha mais problema. Então, o primeiro aspecto, a primeira coisa que era necessária, foi para poder nos justificar e dizer que Deus aceitou a morte de Cristo. A segunda coisa, irmãos, que Jesus precisava, foi necessário que Jesus ressuscitasse, foi para dispensar a vida. Olha só, vamos ler. E aqui ele dizia que após cumprir a obra de redenção, o Senhor não permaneceu na morte, mas ele ressuscitou para continuar o propósito de Deus. Ele poderia ter ficado lá na cruz, resolvido o problema do homem, mas não, teve que ressuscitar para poder mostrar, para passar o recibo para nós e também para dispensar a vida. A ressurreição de Cristo não é apenas uma vitória sobre a morte, sobre a sepultura e sobre o Hades, mas o dispensar de vida como um grão de trigo. O Senhor Jesus morreu na cruz não somente para tratar com o pecado, mas para liberar a sua vida através da sua ressurreição. Sem a morte não há ressurreição. Portanto, há o aspecto redentor da morte e o aspecto liberador da vida. Há o aspecto, tá certo? Liberador da vida através da sua morte. O Senhor disse muitas vezes que ia morrer e ressuscitar, como eu falei, mas eles não estavam entendendo. Por fim, lá em João 10, 24, o Senhor disse: eu sou o grão de trigo. Se o grão de trigo não morrer, eu estava dizendo para ele, eu vou morrer, vou ressuscitar, vou morrer, vou ressuscitar, vocês estão só pensando na minha morte, mas eu sou como um grão de trigo. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Tá certo? Um grão de trigo semeado morre, mas esse morrer, como um da semente, não é um fim. Você pode enterrar uma pedrinha, ela jamais vai gerar outras pedras, mas se você enterrar uma semente, ela vai germinar e vai dar muito fruto. E ele então se comparou a um grão de trigo. João 1,4 diz que a vida divina estava somente nele. João capítulo 1, 4. A vida estava nele. Ele, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E fala que a vida estava nele. A vida estava apenas em Deus, e o único homem na terra que tinha a vida divina era Jesus. E era o grão de trigo com a vida divina dentro de si. Então ele disse que ele era esse grão de trigo e que deveria morrer. Aleluia. E essa vida, irmãos, após ser dispensada, o Senhor após morrer, essa vida precisaria ser dispensada. Como que essa vida, então, poderia ser dispensada?
quando Jesus morreu e ressuscitou, a palavra de Deus diz que esse último Adão, 1 Coríntios 15, 45, versículo 15, 45, parte B, diz que esse último Adão tornou-se o Espírito que dá vida. Esse versículo é um versículo muito controverso no meio cristão, dizendo que Jesus não tornou, esse último Adão não tornou-se o Espírito que dá vida e tal. Mas nós cremos nisso. Se Deus tornou carne, o Espírito, fala que ele era Espírito, Deus é Espírito, e esse Espírito tornou-se carne. Todo mundo crê, todo cristão crê que Deus em Cristo tornou carne, porque a palavra diz, e é a base da nossa fé. Ora, se Deus é Espírito, tornou carne, por que essa carne não pode tornar de novo o Espírito? É difícil, é mais difícil você tornar-se Espírito, carne, tornar Espírito, do que o Espírito tornar-se carne? Mas vamos tentar colocar palavras da Bíblia nisso aqui. Lá em João 7,37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com o Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, ou não era, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. O Espírito não era, ou não fora dado? Irmãos, quando Deus criou a terra, e fala em Gênesis que o Espírito de Deus pairava sobre a terra, e foi pelo Espírito de Deus que criou todas essas coisas. Fala do Espírito de Deus. Quando Deus veio falar com o homem, fala ali, na Bíblia nossa não aparece Espírito de Deus, Espírito de Jeová, mas quando ele veio contactar o homem, ele era Espírito de Jeová, era uma forma diferente, ou uma forma característica de poder contactar o homem. O Espírito de Deus, o Espírito de Jeová. E quando Jesus foi formado no ventre de Maria, fala que quem? Ele foi formado por quem? Pelo Espírito Santo. Então o Espírito de Deus, o Espírito de Jeová, o Espírito de Jeová já estavam. Está certo? E se Jesus, quando ele ressuscitou, ele tornou-se o Espírito, ou aqui fala aqui que ao Espírito que haviam de receber, não fala que é o Espírito de Deus, não fala que é o Espírito de Jeová, não fala que é o Espírito Santo, fala que o Espírito, esse Espírito era agora Jesus, ao ressuscitar, ele tornou-se o Espírito todo inclusivo, o Espírito, que tem o Espírito de Deus, o Espírito de Jeová, o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus Cristo, tudo que ele passou na terra está nesse o Espírito. Está certo? Então era necessário que Jesus morresse como grão de trigo e ressuscitasse para gerar muitos grãos através de ser o Espírito. Por isso era necessário que Jesus ressuscitasse para se tornar o Espírito e pelo Espírito, esse Espírito entrar dentro de cada um de nós. Então Jesus tornou-se o Espírito. E a palavra de Deus, em 2 Coríntios 3,17, diz que o Senhor é o Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Está dizendo o Senhor é o Espírito. E como é que as pessoas são salvas, como as pessoas ganham a vida divina, como as pessoas se tornam filhos de Deus, quando recebem esse Espírito que tem a vida de Jesus Cristo, essa vida que era única aqui na terra, que era o único Filho de Deus. Quando ele morreu, ele tornou-se o primogênito dentre muitos irmãos, levando a vida divina e dispensando a vida divina para todos aqueles que receberam.
A palavra de Deus diz em João que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então era necessário, irmãos, que Jesus ressuscitasse. Primeiro, para dar o recibo de que a obra foi completa. Segundo, era necessário que ele ressuscitasse para se tornar o Espírito para liberar a sua vida. Louvado seja o Senhor. Existem muitas causas, irmãos, ou motivos, ou necessidades para que o Senhor ressuscitasse. Estou falando de duas. E dizer também, irmãos, que agora, afetando diretamente a nossa posição diante de Deus, nós somos justificados diante de Deus, fomos salvos, tivemos as nossas dívidas canceladas, temos a certeza da vida eterna, mas hoje, irmãos, nós precisamos ter uma vida elevada, e o Senhor fez isso por nós. Vamos ler Efésios 2. E eu já vou terminar, só vou ler, tinha mais coisas para falar, irmão, mas eu vou me ater por aqui, tá? Só mais essa passagem. 2, diz aqui, ó. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando mortos, nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Olha só. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Quando Ele ressuscitou, nós fomos ressuscitados com Ele. A palavra de Deus diz que quando Ele morreu, nós morremos com Ele. Você não tinha nascido, mas você já tinha morrido há 2000 anos atrás. Quando nós cremos na obra do Senhor, há essa substituição. Porque a morte do Senhor é eficaz. Tem eficácia eterna. Aleluia. E ele fala, quando Ele morreu, nós morremos com Ele. E quando Ele ressuscitou, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia, irmãos. Ele nos regenerou para uma vida da esperança. Ele nos deu vida porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Está certo? Mas agora o Senhor também diz que Ele ressuscitou, e quando Ele ressuscitou, nos fez assentar junto com Ele nos lugares celestiais. Nós somos um povo, irmão, que vive nas regiões celestiais. Nós estamos assentados juntamente com Cristo. E a palavra de Deus diz que quando Cristo foi ressuscitado, Deus o fez assentar à direita do Pai. E nós estamos nele, na direita do Pai. Isso não é maravilhoso, irmãos? Às vezes vivemos uma vida miserável. A palavra de Deus diz que Ele tem nos abençoado. Em Efésios 1 fala, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Onde? Nas regiões celestiais em Cristo. É lá que nós vamos ter a toda sorte de bênção espiritual. E a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades nas regiões celestes. Então, às vezes ficamos tendo briga na nossa casa, briga com o irmão, briga com o marido, briga com o filho, briga com a esposa, briga com o funcionário que é concorrente da gente, sei lá, arrumamos briga com um achando que nós vamos vencer alguma coisa. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra a sua esposa, meu irmão, não é contra o seu marido, meu irmão. Satanás está no meio. Lute com ele. Por quê? Porque assim como Cristo venceu e está nas regiões celestiais, nós estamos lá,
porque Deus nos colocou numa situação, numa posição de vitória. Cristo precisava, era necessário, irmãos, que Cristo ressuscitasse para nos levar para uma outra posição. Os irmãos entendem isso? A ressurreição de Cristo é muito mais abrangente do que eu estou falando, irmãos. Está com o tempo aqui avançado, mas nós precisamos entender, irmãos. Se nós estamos em Cristo, irmão, olha só, olha que maravilha. Cristo, Deus ressuscitou Cristo e o fez assentar nos lugares celestiais, porque Ele foi qualificado a estar lá. E nós também nele estamos qualificados a estar lá. Nós estamos lá, meu, por quê? Porque quando Cristo tornou-se o Espírito, esse Espírito entrou dentro de nós. O que é o Espírito? A palavra de Deus diz que Espírito é um pneuma, é um ar. Eu já compartilhei isso aqui outra vez. Então, você que é crente, você que tem a Deus, você tem a vida divina, você tem o Espírito, você tem esse pneuma, você tem esse ar, você está qualificado a ir com Cristo. Se você está só na carne, não está qualificado a acompanhar aquele que é Espírito, aquele que tem o Espírito, aquele que é o pneuma, para ficar no ar, lá nas regiões celestiais. Só fica nas regiões celestiais quem tem o ar. Coloca um balão murcho e tenta jogar ele para cima, ele vai cair. Mas você não é um balão murcho, nem com uma pedra dentro, você tem o Espírito dentro de você, que nos faz permanecer nas regiões celestiais. Então, irmãos, vamos valorizar a obra da ressurreição. Ficar na carne, lutar contra o sangue e a carne, é desvalorizar a ressurreição do Senhor, porque essa ressurreição que nos possibilitou a irmos ou estarmos no lugar que Ele nos colocou, que é nas regiões celestiais. Você quer ser abençoado com toda sorte de bênção espiritual? Permaneça nas regiões celestiais. É lá. É estar no Espírito. O que é estar nas regiões celestiais? Isso é posicionalmente, mas como eu permaneço? Subjetivamente é estando no Espírito, é enchendo o Espírito, é invocando o Senhor, é enchendo a vasilha com azeite. Entende, irmãos? Por isso foi necessário que Ele ressuscitasse. Os irmãos estão compreendendo isso? Não vamos ficar olhando só as coisas negativas. Para eles, os discípulos, o morrer do Senhor era muito negativo. E diante daquela atmosfera terrível que eles estavam vivendo, eles não pensavam outra coisa a não ser na morte do Senhor. Oh, Senhor Jesus, vamos voltar para o Espírito. Perceber que existem coisas melhores para nós. Muito mais importantes. Amém? Só dizer para os irmãos, tá, que era necessário também que Cristo trouxesse o Pai e nos levasse para o Pai. Hoje, irmãos, só rapidamente, não vou entrar em detalhes. O Pai está em nós, não só o Filho, não só o Espírito. O Pai está em nós. Porque quando Cristo foi, Ele trouxe o Pai. Nós viremos para Ele e faremos nele morada. Aquele que ama o Pai, que guarda a sua palavra, o Pai o virá, o amará, viremos para Ele e faremos nele morada. Então o Senhor Jesus trouxe o Pai para dentro de nós e nos levou para dentro do Pai. E hoje nós somos um com esse Deus triuno. Por isso foi importante, era necessário que Ele ressuscitasse, para trazer o Pai para dentro de nós e que Ele pudesse nos levar para dentro do Pai. E era necessário também, irmãos, que Ele ressuscitasse para poder gerar
a igreja. Olha, eu só vou ler aqui Efésios 1, 19 a 23, que fala assim: qual a suprema grandeza do seu poder para com que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que possa reverir, não só no presente século, mas também no vindouro. Pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo e a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Essa sobreexcelente ressurreição fez que Cristo fosse exaltado acima de todo nome, acima de todo principado, de todo poder, de tudo. E esse Cristo foi dado à igreja. Foi por causa da sua liberação da vida e desse poder hoje é que a igreja é gerada e é edificada. Tem mais coisas, irmão, mas vamos parar por aqui. Só para mostrar, irmão, para entender. E hoje nós sabemos um pouco mais que a ressurreição é a base também da nossa fé. Amém? O que ela produziu nesse universo é maravilhoso. O que ela produziu em nós é espetacular. Amém? Amém, irmão? Jesus é o Senhor.